E a gente tem aqui os desfalques, uma arte com os desfalques de Flamengo e Palmeiras para essa rodada do Brasileirão, essa rodada em meio à data FIFA. O Flamengo tem 7 jogadores convocados. O Palmeiras também tem muitos atletas que foram chamados aí por suas seleções. E o Palmeiras está trabalhando aí nos bastidores, correndo contra o tempo, para ver se consegue contar na Vila Belmiro com o Flaco Lopes. Esses são os desfalques do Flamengo para enfrentar o Sport. Danilo e Alexandro, e pelo que saiu de informação, Danilo e Alexandro não voltam nem mesmo contra o Fluminense. Arrascaeta, Matias Vinha e Varela com o Uruguai, Gonçalo Plata com o Equador. Ontem eu estava vendo, ele jogou ontem, entrou no intervalo contra o Canadá, o Plata. Ontem jogou Canadá e Equador. Sim. Ele entrou no intervalo. Entrou no intervalo e pelo que saiu de informação, esses jogadores, né? Arrascaeta, Vinha, Varela, o Flamengo vai mandar um avião para buscar esses jogadores e espera contar com esses atletas para o Fla-Flu. Deixa eu ver se Carrascal jogou ontem. Danilo e Alexandro já é mais difícil, uma situação mais complicada de acordo com o Flamengo, jogadores mais veteranos, experientes. Carrascal com a Colômbia, aí tem Léo Ortiz, Jorginho, Alan e Pedro lesionados. Olha, Pedro, sem dúvida, o jogo do Palmeiras é mais difícil, mas eu acho pouco provável, mesmo com desfalque, que o Palmeiras vá perder pontos lá na Vila. Acho pouco provável. Claro que é possível, lógico que é futebol, né? É possível o Sport ganhar do Flamengo, mas acho improvável. O Sport, a diferença é que o Sport já desistiu. O Sport meteu num campo maior, aí eles meteram uma baita grana para a torcida do Flamengo. Teve uma outra questão hoje, Flávio. O presidente do Sport renunciou à presidência, o Yuri Romão, hoje de manhã. Então o Sport vai ter uma nova eleição em janeiro. Então nem presidente tem para o jogo do sábado. Eles já jogaram a toalha e meteram um jogo para faturar uma grana, para reforçar o caixa para a Série B do ano que vem. Então a torcida do Flamengo vai pagar muito mais caro o ingresso e vai jogar num estádio maior. Ou seja, o que ele poderia ter, né, como algum ponto, né, eu acho que não daria de jeito nenhum. Mas enfim, ele poderia ter alguma coisinha, o estádio mais apertado e tal. Não vai ter, então quase impossível que o Sport consiga algo, embora estejamos falando de futebol. O Santos é mais competitivo, é verdade que sim. Mas o time do Palmeiras é muito focado, né, muito consciente, é melhor que o Santos. Mesmo o time reserva, eu digo assim, time, né? O time, formatação do time. O Vamp fala, e é verdade, 11 contra 11, você até dá para fazer no cara a cara que o Mauro César gosta tanto, é capaz até de dar um certo equilíbrio em uma outra posição. Mas no todo, né, como time, o Palmeiras está montado e eu acho que é bem provável que o Palmeiras consiga vencer. Agora, é mais difícil para o Palmeiras do que para o Flamengo. Acho que a rodada mais difícil para o Palmeiras do que para o Flamengo. E realmente o Vamp tem razão. Quer dizer, o Palmeiras pode perder o campeonato. Se ele perder o jogo de amanhã, corre o risco de perder o campeonato. Você pega o Gustavo Gomes, que é capitão do time, Flávio. Aí, pô, sou jogador internacional, minha seleção me convoca, eu vou, os caras metem o jogo. E não estou falando do Gustavo como capitão, tem os demais que foram. Claro, claro. Eu estou desde abril tentando ser campeão brasileiro, eu posso não estar nesse jogo. Quem o Paraguai, isso aí? O Paraguai joga, tá aqui, joga. Essas datas FIFA, com essas datas FIFA, são ajustados quando ele. Eu estava vendo aqui agora, quer ver? Pô, a Argentina, por exemplo, só tem um jogo, que é hoje. Agora, ela abandonou o segundo jogo. O Paraguai, eu vou olhar aqui. O Paraguai joga nos Estados Unidos. O Paraguai joga nos Estados Unidos contra o México, na terça-feira, 10h30 da noite. Ou seja, nada de coisa nenhuma, não acrescenta nada. O Paraguai joga amanhã, sábado, contra o Japão, talvez, e joga contra o México também nos Estados Unidos. Não, joga amanhã com os Estados Unidos, perdão, e contra o México. Quer dizer, não... Amistoso. Assim, a data FIFA, ela, quando é eliminatória, jogo oficial, já é chato, mas eu acho, aí eu até entendo. Agora, quando é amistoso, não devia nem ser obrigatório. Pô, vai encher o saco do time. Olha a importância desse jogo pro Palmeiras e a importância pra seleção. Não vai mudar nada. E houve o Louco Bielsa... Estados Unidos e Paraguai mesmo. Estados Unidos e Paraguai. O Louco Bielsa, num jogo recente, ele não convocou ninguém do Flamengo, porque ele falou, pô, não vou prejudicar o Flamengo. Já era um... O Uruguai pega o México. Então, mas era meio amistosão, né? Ele nem convocou reservas do Palmeiras, né? Convocou o Facundo e o Emiliano. Isso. Não chamou o Piquerez, por exemplo. Isso, ele deu uma maneirada. Mas isso não é uma benesse do cara, porque ele tem direito a fazer isso. Eu acho que data FIFA, sem ser um jogo oficial, não tinha que liberar o jogador, não. Tá louco. Eu não acho que não deveria liberar nunca, mas enfim. Eu acho que jogo oficial é opção do clube e jogo amistoso nem pode convocar. É um negócio muito chato, muito chato, muito chato. O jogador quer ser convocado, tem o sonho de
vestir a camisa da seleção na Copa do Mundo. O Vitor Roque, agora com a seleção brasileira buscando esse centroavante, essa vaga que está aberta aí no time do Ancelotti, deve estar buscando Copa do Mundo. Assim como o Flaco Lopes na seleção da Argentina, falando especificamente do caso do Palmeiras, né? Os dois estão de olho em Copa do Mundo, é importante para o jogador. Mas o clube paga o salário, o clube investe nesses atletas de seleção. A contratação mais cara do Palmeiras antes do Vitor Roque era a do Flaco Lopes, pouco mais aí de 10 milhões de dólares. Chegou o Vitor Roque, 25 milhões de euros. Você paga 25 milhões de euros no jogador para, no momento decisivo, não poder contar com o jogador, numa rodada decisiva, não poder contar com o atleta. Aí é absurdo, é ridículo. Também tem uma coisa que a gente precisa contar. O Brasil, ele troca o calendário dele porque ele quer. Porque ele está na contramão de todo mundo. Sim. Isso é interesse de televisão, interesse de não sei o quê. Na época que havia monopólio da Globo, a Globo exigia que fosse nesse período, que eles diziam que no verão caía o faturamento, o número de pessoas assistindo e tal. Claro, quem paga pode exigir. Hoje, quando existe com várias mídias fazendo, eu acho que isso tinha que voltar a ser conversado. O campeonato dos Estados Unidos já vai entrar nessa maneira correta. Eles vão fazer um campeonato no meio do ano agora, vão fazer de janeiro a junho, um campeonato lá de transição e depois já entra no roteiro normal. Se fosse decente, não teria esse problema. O Brasil precisa parar com essa palhaçada de fazer um calendário contrário aos outros, porque ninguém vai ser prejudicado. O Barcelona não vai ser, o Real Madrid não vai ser. Mesmo assim, o Barcelona meteu um gato no Yamal lá, meteu um tratamento nele e tirou do jogo, porque ele voltou da seleção da Espanha contundido. Mas não vai deixar de jogar campeonato espanhol, não vai deixar de jogar Champions por causa de seleção. Aqui no Brasil, o Brasil tem muita culpa disso, por causa dessa palhaçada de insistir em ter um calendário trocado. O calendário tem que ser um calendário mundial. O calendário da FIFA está pronto até 2028. Os caras já sabem que a data FIFA, as datas FIFA já estão definidas até 2028. Por que vai meter jogo de Campeonato Brasileiro em cima disso? Inverte, faz como todo mundo. Faz um calendário normal. Antes, não, mas a TV, não sei o que, agora tem várias. Pode ser que para a Globo não seja interessante, ela que não transmita. Mas a Casé TV vai fazer, a Jovem Pan TV vai fazer, enfim, a gente vai fazer. Então, sabe, por causa de uma emissora, E claro, de novo, a emissora compra e ela coloca uma situação, se a entidade aceita, ok. Mas hoje, quando acabou esse negócio de monopólio, de só uma empresa, você pode perfeitamente fazer a coisa em várias mídias, aquelas que não tiverem interesse não colocam no ar. E fazer um calendário decente, fazer um calendário dentro do normal. Nosso calendário é torto. Isso não dá para culpar a FIFA. Tem que culpar o futebol brasileiro que insiste em fazer um calendário torto. E a logística dos jogadores convocados do Flamengo, que nós passamos aqui a lista de desfalques do Mengão e já vamos passar a lista de desfalques do Palmeiras também. Mas o Flamengo fretou um avião que sairá dos Estados Unidos para trazer o Carrascal, o Plata, o Vinha, o Varela e o Arrascaeta. E esses jogadores eles devem chegar ao Rio de Janeiro na tarde do clássico contra o Fluminense. Então o Flamengo ainda tem a expectativa, né, de contar com esses jogadores. Sabe que algumas coisas fogem do controle do clube, mas o Flamengo tem essa expectativa de contar com esses jogadores contra o Fluminense. E quando a gente fala do Danilo e do Alexandro, aí é uma outra logística, jogadores estão na Europa e pelo que passou o Flamengo também, jogadores mais experientes, veteranos, exige um período maior aí de recuperação e tudo mais. O prazo teria que ser maior, então já é mais difícil contar com esses dois jogadores. Então a logística do Flamengo, o clube fretou uma aeronave para contar com os outros convocados, jogadores que estão nos Estados Unidos. Porque também no meio desse caminho se falou do avião da Leila Pereira. Por que a Leila Pereira não deu uma carona para os jogadores do Flamengo também? O dono do avião não deu, não. Ela ofereceu. Depois ela acabou oferecendo, acho que até por conta da repercussão que deu. E até o Bahia vai ser o Juba vem. Vai entrar no voo, né? Foi, digamos assim, beneficiado que o Juba vem no mesmo voo da Fabrício Bruno, se eu não estiver enganado também. Fabrício Bruno, Juba. A Leila Pereira vai dar carona para esses jogadores e aí ela deixou à disposição. Não, quando eu falo não daria, porque, de ajuda, sabe o que é? Dá um toque. Vou te falar, eu não daria. Isso louco, que pau duro, pô. Não daria, e se eu sou Flamengo também não aceitaria, não. Depois dessas guerras de bastidores, a Leila... Você, Vamp. A Leila podia chegar aqui, aí, tá vendo? Quer falar mal e vem do meu avião. E outra, também tem um... Ela não daria, não. Ela ofereceu, só que ela quer que o Flamengo peça. Pra mim tem três questões aí nessa história da
dar carona, né? A primeira delas, há uma rivalidade muito grande entre eles, não precisa. A segunda, eles não vão jogar contra o Fluminense. Alexandre e Danilo não conseguem jogar quarta e domingo, vão jogar terça e quarta. Eles não conseguem jogar, gente. São jogadores que não têm condição física de jogar 2 jogos em um espaço de 24 horas. E ainda com voo, né? Eles não vão jogar esses jogos, então não precisa. E outra, o Flamengo não tá contando moeda também, né, gente? Pelo amor de Deus. Se o Flamengo quisesse utilizá-los, se fosse necessário, se fosse a final da Libertadores e não tem outro jeito, o Flamengo fretaria um avião, mandaria um jato, qualquer coisa pra trazer os caras de lá pra cá. O Flamengo tem condições financeiras pra isso. O Corinthians, que não tem, tá aí contando, vendendo o almoço pra comer a janta, mandou lá um avião pra trazer o Hugo Souza pra jogar um jogo do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo não precisa aceitar também o avião da Leila, como se fosse o oposto também a Leila. Eu lembro que o avião dessa que o Hugo Souza vinha, demoraria, a diferença seria de 2 horas. Ah, é? Não... Era de 2 horas só. Ah, mas dinheiro não é problema, pô. Talvez se pagaram o frete. Isso aí é o problema. Chega um negócio lá cobrando frete. Olha como é que as coisas são na vida, né, Ivan? Tem cara com muito, tem cara sem nada, né? Na época que eu morava lá na Penha, queria ver um jogo no Morumbi, pra você chegar no Morumbi da Penha era ruim pra caramba. Então você tinha que mendigar pros seus amigos, viu? Você falou que o Flamengo não precisa de gente. Não precisa. Por exemplo, sim. eu torcia pro São Paulo, então eu queria ver o jogo de São Paulo. Todos os jogos eram no Morumbi. Aí eu tinha que chegar pro meu amigo corintiano e falar, vamos... Pra dividir a Kombi, entendeu? Porque não tinha dinheiro. Aí dividia, aí é palmeirense, santista, corintiano. Tudo misturado. Não tinha essa palhaçada de torcida uniformizada. Então, os caras torciam contra. Você levava o seu inimigo, o cara que é torcida. Teve uma vez no jogo São Paulo e Barcelona de Guayaquil, que não era o Barcelona de Guayaquil de hoje, pela Libertadores, São Paulo deu ingresso de graça, que era aniversário da cidade, alguma coisa assim. Então não precisava pagar ingresso para ajudar, precisava pagar a Kombi. O que veio de secador de São Paulo empatou com o Barcelona de Guayaquil. Uma vergonha aquilo lá. E os caras sacaneando a gente. Então não tinha aquele negócio esse luxo, cada um tem a sua Kombi. Não era assim, não. Era dividido. Mas os caras falavam, eu ajudei você a ver o jogo do teu time. Então você tem razão, o cara jogava na cara mesmo. A Leila ofereceu a aeronave. Só que ela tá esperando o Flamengo pedir, né? Ficou esperando o Flamengo pedir. E aí é que tá, e o Flamengo não vai pedir. E também é problema da Leila, né, gente? Problema da Leila, se ela vai oferecer carona ou não. O avião é dela, ela oferece carona pra quem ela quiser, exatamente. Problema dela. Mas aí se criou uma polêmica aí, meu Deus, como que a Leila não vai oferecer carona aos jogadores do Flamengo? Se criou toda uma história, né? Uma vilanização da Leila. Meu Deus, como é possível? Ela não vai oferecer essa carona aos jogadores do Flamengo. Eu ofereceria e jogaria na cara depois. Eu tô falando. Tá vendo? Precisou de mim, agora fica enchendo o saco. Perfeito, Flávio. Aí a gente tem aqui também os desfalques do Palmeiras, aí já entrando especificamente nesse jogo, porque falando de Palmeiras e Santos, tem o assunto Neymar, colocaram uma faixa em frente ao CT Rei Pelé, cobrando o Neymar, para o Neymar focar no futebol. Tem isso também, que pode ser um ingrediente a mais para esse jogo. As câmeras, os holofotes estarão voltados mais uma vez para o Neymar Júnior. E aí a gente tem os desfalques do Palmeiras para esse jogo importantíssimo, rodada decisiva do Brasileirão. Já te agradecendo pela audiência aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mais de 20 mil pessoas com a gente nesta sexta-feira, fora a audiência gigantesca da Jovem Pan pela rádio Jovem Pan. Desfalques do Palmeiras para enfrentar o Santos. Vitor Roque com a seleção brasileira, Flaco Lopes, que é dúvida, como eu disse, com a Argentina. O Palmeiras está trabalhando para trazer de volta o Flaco Lopes a tempo de disputar esse jogo na Vila. Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez com o Uruguai. Gustavo Gomes e Ramon Sosa com o Paraguai. O Andréas Pereira e o Alan suspensos. O STJD manteve a punição de 2 jogos por conta de uma cotovelada em cima do Samuel Xavier no jogo contra o Fluminense, disputado em junho. E o Andréas Pereira, achei que vacilou. O Abel Ferreira contava com o Andréas para esse jogo, estava pendurado, recebeu o 3º cartão amarelo contra o Mirassol, está fora do jogo também. E aí o Everton, Lucas Evangelista e Paulinho lesionados. Falando do Everton especificamente, voltou a fazer atividades no gramado lá da academia de futebol, algumas atividades com bola, está evoluindo no processo de recuperação o goleiro Everton. E aí já tem torcedor do Palmeiras se perguntando se o Abel vai de Everton ou vai de Carlos Miguel na final contra o Flamengo. O Everton está se recuperando, está voltando aos gramados. Então esses os desfalques do Palmeiras, Vampeta, para enfrentar o Santos, que você já disse. Se tiver que apostar, Santos ou empate nesse jogo, Vamp. Desculpa, Pedro, você vê ali, né?
num jogo tão decisivo para valer título, não conta com seus principais jogadores. 2 na seleção paraguaia, Sousa e Gustavo Gomes, Tigrinho, seleção brasileira, os uruguaios tudo lá. Um momento tão decisivo da competição, né? Por isso que eu coloquei o Santos empate. E aí, você gosta da cavalaria? Eu puxei aqui a provável escalação do Palmeiras para você analisar, o Rai Monteiro, o Flávio Prado também, para a gente analisar a força desse time do Palmeiras que vai a Santos. Carlos Miguel no gol, Kelvin, Murilo, Michael, Jefté. Aníbal Moreno, Bruno Fux, que tem feito esse papel aí, né, de jogador de meio de campo também no Palmeiras, Maurício Veiga, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues. Esse é o time do Palmeiras. Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Michael, Jefté, Aníbal Moreno, Bruno Fux, Maurício Veiga, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues. É um bom time do Palmeiras para esse jogo contra o Santos, Flávio Prado. É um bom time do Palmeiras. Eu acho que dá jogo, sim. Como você diz, eu sigo a sua linha, tô com você nessa. Eu não sei não se o Palmeiras não tem condição de chegar na Vila Belmiro e vencer o Santos na Vila Belmiro, apesar dos desfalques. Não, eu acho que o Palmeiras vai com o time... O elenco do Palmeiras é muito forte, né? Porque o problema não é o time. O time, qualquer desses times que estão aí disputando a Série A, eles têm time 11, de 1 a 11, para brigar muito próximos, né? Deu azar, o Sport errou a mão esse ano, como o Fortaleza errou a mão. Isso acontece. E o Mirassol acertou a mão muito bem. Mas o que ganha campeonato é elenco. Você tem que ter um elenco forte. Por isso que o Palmeiras e o Flamengo fazem diferença, porque eles têm elencos fortes, opções fortes. Então, a hora que o do elenco aparecer. E o Palmeiras está, embora brigando pelo título, ele está muito mais tranquilo que o Santos. O Santos é uma função de desespero. E joga na Vila, é uma pressão horrorosa. A pressão na Vila, para mim, é maior contra o Santos do que contra o adversário. O adversário já vai lá, ele sabe que ele está na adversidade mesmo. Agora, o duro é quando a adversidade vem dentro de casa, o fogo amigo, entre aspas. E é um saco jogar na Vila. Se o Santos tomar um gol, cara, é terrível, terrível. E aí, você vê negócio de faixa, essa palhaçada toda, então não ajuda em nada. A torcida do Santos atrapalha pra caramba. Eu tô falando, tá uniformizado, esses bandos aí, né? Já invadiram o campo, já bateram em jogador, enfim. Eles atrapalham pra caramba. Já fizeram treinador sair no mesmo dia, quase entrou, saiu no dia seguinte. Então atrapalha. Aquele alçapão, ele antes o Santos usava a favor, agora é usado contra. Os caras começam a encher o saco, atrapalhar, xingar, e aí é duro pra caramba pro time. Time que já tá, né, pisando em ovos. Então, o Palmeiras, se tiver tranquilidade, tocar bola e tal, o Palmeiras já vai jogar na adversidade. Já vai jogar na adversidade. O Santos é que deveria ter apoio. Pode até ter algum, mas se tomar um gol a coisa vai ficar complicada. Então, eu acho que o Palmeiras vai numa condição boa de sair com vitória de lá, sim. E o Santos, eu tenho aqui também a provável escalação do Peixe para esse jogo. Brazão, Mike, Zé Ivaldo, Lampere e Souza, aquele time lá que o Vampeta formou mesmo, né? William Arão, Schmidt, Zé Rafael, só que aqui tem o Barreal, o Guilherme e o Neymar. Esse é o time do Santos. Você colocaria o Tiquinho. É a única mudança. O Barreal, o Roleze também não tá, né? O Barreal. Aqui o Roleze também não tá nessa Barreal provável escalação. Eu botava o Tiquinho no lugar do Barreal.